Boa tarde a todos e todas que assistem esta primeira mesa do segundo webinário China Atual. Esta é a primeira mesa do webinário, do segundo webinário China Atual, com o título A Expansão Global da China, Estratégia de Exportação de Capitais. Eu sou Jorge Almeida, sou professor do Departamento de Ciência Política, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e em Ciência Política, e vou mediar aqui esta nossa primeira mesa. Nós vamos contar nesta mesa com o professor Célio Iratuca, professor da Unicamp, professora Valéria Ribeiro, da Universidade Federal da ABC, e o professor Renildo Souza, da Universidade Federal da Bahia. Este webinário ele está sendo apresentado coletivamente pelo Grupo de Pesquisa Processos de Hegemonia e Contra-Hegemonia, pelo Grupo de Estudos em Economia Política e Desenvolvimento, GEPOD, e o Laboratório de Análise Política Mundial, LabMundo, junto com os programas de pós-graduação em Ciências Sociais, Ciência Política, Relações Internacionais e Economia. Bom, nós pedimos a vocês, nós temos 9 mesas nesse webinário, que estarão distribuídas todas as tardes, a partir de hoje, todas as manhãs, a partir de amanhã, né, até sábado. As nossas mesas da tarde sempre às 13h30, na sala B, esta sala, B2, e as mesas da manhã sempre às 10h30, também sempre na sala B2, nesta sala, ok? Então, para iniciar, nós vamos dar a palavra a cada um dos expositores, terá 20 minutos. Ao final, nós vamos ver aí as questões que vocês vão levantar na parte de comentários, né? A parte de comentários é livre para todo tipo de comentários e de perguntas. E no final a gente vai levantar as perguntas feitas para que a expositora e os expositores possam responder e comentar, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos dar início com o professor Célio Iratuca, voltando a agradecer tanto ao professor Célio como à professora Valéria por terem aceito essa participação aqui para brilhantar esse nosso webinário e o Congresso da UFBA 75 anos. Né? Não esquecer, inclusive, todas e todos que ainda não estão inscritos no Congresso para se inscreverem. Ontem à noite já eram mais de 12 mil inscritos no Congresso e as inscrições continuam abertas. Né? A gente também solicita que vocês, quem não se inscreveu ainda no canal do YouTube da TV UFBA, para se inscreverem e também curtirem, compartilharem esta mesa e contribuírem com a divulgação das demais mesas do nosso webinário. Então, professor Célio, pode começar. Bom, eu gostaria de começar agradecendo Jorge e Renildo pelo convite, né? É um prazer estar aqui, compartilhando a tela com vocês e com a Valéria. Parabenizar a UFBA por 75 anos, né? 75 anos de contribuição aí para o desenvolvimento do Brasil e do estado da Bahia. Para mim é um prazer estar aqui. Bom, eu vou pedir para colocar minha apresentação, preparei aqui um PowerPoint, que vai basicamente, né, rapidamente, tratar dessa questão da expansão chinesa no período recente, tentando articulá-la com essa estratégia de desenvolvimento mais recente, buscando aí puxar os fios de como essa estratégia de desenvolvimento interna interage e está relacionada com esse movimento de internacionalização produtiva recente. Em segundo lugar, eu vou tentar apontar brevemente algumas características gerais, a evolução, algumas informações sobre a distribuição geográfica e setorial, e finalmente trazer aqui breves notas, muito rápidas, né, sobre o impacto desse processo de internacionalização chinesa no Brasil, enfatizando aí também desafios que estão colocados, né, para o futuro das relações Brasil-China, embora tenham no futuro aí mesas, né, que vão
tratar especificamente dessa questão, tá? Seguido aí pelas considerações finais. Então essa é a minha estrutura de apresentação, e eu queria trazer um pouco para a discussão a ideia de que, embora seja relativamente conhecido a ideia de que, enfim, um dos vetores principais do desenvolvimento chinês a partir do seu processo de abertura, né, no final dos anos 70, tem sido, na verdade, a consolidação da China como um grande centro produtor e exportador de manufaturas, enfim, a China sendo conhecida aí como a fábrica do mundo, né? É uma estratégia que se inicia ali com a própria abertura, enfim, vai ganhando corpo ao longo dos anos 80 e ao longo dos anos 90, e mesmo depois, né, ao longo dos anos 2000, continua com a entrada da China na OMC. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para um fato que é importante, talvez menos destacado pela literatura sobre a China, que é o fato de que no início dos anos 2000, final dos anos 90, né, na esteira ali dos efeitos da crise asiática de 97, a China vai agregando de maneira mais explícita um novo vetor de dinamismo, que é justamente o processo de urbanização e os investimentos em infraestrutura, que se somam, na verdade, àqueles outros mecanismos que já estavam vigentes. Não é? Então, para ilustrar um pouco esse ponto, né, gostaria de trazer um pouco essa informação aqui, quer dizer, uma retomada do grau de industrialização ao longo aí desde a Revolução, como ela permanece estruturalmente baixa, né, mesmo depois da abertura. Se a gente compara 78 com 1992, que é o que está mostrado aí nas duas penúltimas colunas, né, a taxa de urbanização era significativamente baixa, né, basicamente pelo controle do processo migratório, né, dado pelo Rousseau, e somente, né, com o decorrer dos anos 90 é que esse processo vai ganhar força. Né? Isso vai significar o quê? Um conjunto elevadíssimo de investimentos para a construção dessa infraestrutura urbana, não apenas da infraestrutura urbana, né, mas para a infraestrutura de maneira geral, para, digamos assim, absorver esse grande contingente populacional que vai migrando do campo para a cidade, né, e também, obviamente, para interligar, né, essas grandes regiões metropolitanas, dos grandes centros urbanos chineses. Tá? Então, essa informação, comparando aí 2000 com 2005, mostra o salto em termos de investimentos em ativos fixos na área urbana, né, enfim, a intensificação do investimento por metro quadrado, enfim, nessa área. Né? E no próximo slide, só para ter uma ideia, né, realizar as estimativas de população urbana e rural na China é sempre difícil por conta do processo migratório, né, tem uma população flutuante muito grande, mas enfim, uma estimativa grosseira, né, mostra aí que se a gente tomar 1990 e 2000 e ver a diferença, né, da população urbana entre os dois períodos, a gente vai ter aí 150 milhões de pessoas migrando do campo para a cidade, e se tomarmos aí 2000 a 2010, 225 milhões de pessoas, ou seja, 2000 e 2010 é mais de um Brasil migrando do campo para a cidade. E óbvio que isso significa o quê? Significa a necessidade de você construir infraestrutura para esse contingente populacional. Né? Edifícios, portos, aeroportos, metrô, rodovias, transporte urbano, enfim, toda a estrutura de telecomunicações, energia, enfim. E não é à toa, né, que esse processo de urbanização, né, criou justamente aquilo que eu costumo chamar de um círculo virtuoso, coordenado, obviamente, pelo planejamento estatal, né, onde essa taxa de investimento passou a ser, né, já era, né, um elemento importante, mas passou a ser ainda mais um elemento fundamental, e, ao mesmo tempo, foi articulando esse processo de mudança estrutural, né, organizando, portanto, ao mesmo tempo, um processo de urbanização, de oferta de infraestrutura, né, desenvolvimento industrial, né, articulando aí vários setores da própria indústria pesada, também indústria de bens duráveis, obviamente sem abandonar as indústrias articuladas dentro das cadeias globais de valores, né, como a indústria tradicional, intensiva em mão de obra, ou os setores associados à indústria eletrônica, de máquinas e equipamentos, mas, ao mesmo tempo, né, criando, digamos assim, um conjunto também importante de grandes conglomerados,
muitas dessas empresas, desses grandes conglomerados, empresas estatais, atuando nesses vários setores associados à infraestrutura urbana e da indústria pesada. Não é? Então, esse é o momento, na verdade, em que você cria, né, uma máquina de crescimento associada ao processo de investimento, né, e que impulsiona o crescimento chinês, e depois da crise de 2008, né, 2007, 2008, ele até como, digamos assim, uma tentativa de contrarrestar os efeitos da crise, ele é acelerado ainda mais. Né? É uma indústria, portanto, articulada em torno de um processo de urbanização, muito intensivo em capital, muito intensivo na absorção de matéria-prima, né? Integra regiões aqui da América Latina e da África como fornecedores de matéria-prima e dá sustentação a esse grande processo de crescimento e desenvolvimento da China. Né? Mas, obviamente, que esse processo ele vai, depois da crise, né, criando um conjunto aí de contradições. Por quê? Porque, justamente, quer dizer, ao mesmo tempo em que esse padrão de crescimento ele é reforçado pelo esforço chinês de manter a taxa de investimento elevada, e ela se mantém aí acima de 45% do PIB, né, até 2014, né, essa desaceleração do crescimento e a continuidade da crise global leva a um certo aumento aí da capacidade ociosa, enfim, e acelera as discussões, na verdade, sobre o quanto seria sustentável esse modelo muito focado na indústria pesada, né, muito poluidor, enfim, muito intensivo em capital. Né? Então, obviamente que essa discussão já vinha de antes, né, 2012, 2013, enfim, começa a se discutir, na verdade, a transição para um novo modelo de crescimento da China, né, com menor peso desses setores mais intensivos em capital, enfim, a necessidade de transitar para um modelo onde a indústria mais intensiva em conhecimento, né, e os serviços mais intensivos em conhecimentos alcançasse a liderança, enfim, a ideia de uma economia também, né, que incorporasse a discussão da transição energética, enfim, tudo isso vai se acelerando nesse momento, né, onde é possível ver esse descompasso, né, entre o aumento, digamos assim, do investimento, né, da capacidade de produção via expansão do investimento físico e o próprio crescimento do PIB. Né, e é nesse contexto que eu quero trazer um pouco a aceleração desse processo, né, de internacionalização e de uma nova inserção, uma aceleração da inserção internacional frente a esse contexto desafiador interno e ao mesmo tempo externo, né, de uma capacidade ociosa chinesa crescente ao longo desse período e que foi também acirrando a própria competição internacional na medida em que a China também se lançou de maneira mais efetiva, né, buscando mercados no mercado mundial. Né. Então, nesse contexto, essa transição de um novo modelo, né, discutida aí desde 2003, mas que vai ser explicitado plenamente aí no 13º Plano Quinquenal, explicita justamente esses objetivos. Né. Basicamente, enfim, a ideia de um crescimento menos intensivo em capital, mais intensivo em conhecimento, né, resolvendo uma série de problemas de desigualdades regionais, enfim, desigualdade de renda, enfim, endereçando também a questão aí da transição para uma economia menos poluente, né, e compatibilizando aí o desenvolvimento das chamadas economias verdes. Né. E óbvio que nesse contexto, né, a internacionalização do capital ela é reforçada e vai provocar, digamos assim, né, um conjunto aí de mudanças na economia internacional bastante importante. Né. Não é demais enfatizar que, na verdade, enfim, essa política de buscar a internacionalização, né, espaços no mercado internacional das grandes empresas chinesas, dos grandes grupos empresariais chineses, privados e principalmente estatais, ela começa, na verdade, no início dos anos 2000, né, mas ela vai ser reforçada justamente pelos efeitos da crise, por essa contradição aí entre uma capacidade ociosa crescente, né, e a busca por novos espaços no mercado internacional. Inclusive porque, né, a China se colocando como grande exportadora de produtos e grande exportadora de produtos manufaturados, foi acumulando um conjunto enorme de reservas aplicadas no exterior, com baixíssima rentabilidade, né, majoritariamente em títulos americanos, e obviamente que ela buscava
possibilidades, né, de rentabilidade maior, e a saída de capital e investimentos produtivos era, lógico, né, um fator bastante relevante. Tá? Então, nesse contexto, né, a trajetória de expansão chinesa e de proeminência, né, dessa expansão no cenário global vai se tornando cada vez mais visível, por exemplo, com a Belt and Road de 2013, né, esse grande projeto, né, de reconstruir aí a rota marítima e a rota da seda, expandindo, na verdade, a conectividade global, né, com os países da África, da Europa, né, mas também, enfim, atingindo aqui os países da América Latina, é fruto um pouco desse processo. Né? Óbvio que também né, fruto desse processo, dessa internacionalização do capital, enfim, dessa busca chinesa, né, por encontrar espaços maiores na economia mundial, uma relação com os Estados Unidos que de um período de simbiose, né, dos anos 80, 90, até o início dos anos 2000, tá, vai demonstrando cada vez mais seus aspectos mais conflitivos, né? Aquela parceria, aquela ideia, né, de uma certa complementaridade entre empresas americanas concentrando atividades intensivas em conhecimento e deslocando atividades produtivas para a China, dentro das cadeias globais de valor, vai encontrando aí um conjunto de tensões bastante importantes. Né? Bom, só para destacar aí o Belt and Road, enfim, um conjunto de objetivos múltiplos, né? Reduzir a capacidade ociosa, como eu já destaquei, mas também aumentar a influência internacional da China, em especial na Ásia, na África, abrir novos espaços de investimento para suas grandes empresas, redução de desigualdades regionais internas, na medida em que alguns corredores ali do Belt and Road passam por regiões menos desenvolvidas da China, a ideia de, enfim, oferecer, né, a infraestrutura tanto tradicional quanto digital para facilitar a conectividade, ao mesmo tempo abrir espaço para os seus grandes grupos nessa área, né, internacionalização do renminbi em transações internacionais, enfim, é um conjunto articulado de múltiplos objetivos, e isso, de fato, né, começa a se perceber, inclusive, nos dados. Tá? Bom, aqui, enfim, um parênteses apenas, a questão dos dados sobre o investimento de capital na China é bastante complicada, enfim, tem várias fontes de informação, cada uma delas com as suas características, não vou entrar em detalhe, mas a tendência, como vocês podem ver aqui, seja pelos dados da UNCTAD, da OCDE, enfim, do MOFCOM, enfim, são bastante similares, pelo menos em termos de tendências. Tá? Então é nesse contexto, né, a partir da crise, que se pode perceber aí a crescente saída de capital. A China passa a ser um dos principais países, né, não apenas receptores de investimento, aqui a porcentagem da China como, né, participagem total mundial, ela passa a ser também uma grande investidora global. Né? O crescimento é muito forte, em especial até 2016, porque a partir de 2017 começa a haver, digamos assim, um escrutínio maior das autoridades chinesas para essa saída de capital, enfim, esse movimento que a gente vê hoje, né, de um certo controle de alguns grandes grupos investindo no exterior, ele é de antes, né, alguns grupos, enfim, já são, algumas áreas de investimento direto da China já são mais controladas, então isso implica, né, uma redução absoluta, né, no volume investido no exterior, mas em termos de participação no total mundial, não. Né? E a China permanece aí como um dos principais investidores globais. Tá? Bom, aqui é só uma visão dos projetos não, das grandes empresas, das grandes empreiteiras chinesas, né, que realizam projetos de investimento e de construção ao redor do mundo, certo? Como, de fato, ali a partir de 2006, 2007, dá um salto, né, e elas vão em busca, em especial nos países em desenvolvimento, né, vão em busca de novos projetos, novas oportunidades em torno, né, dos projetos da Belt and Road, né, para construir ferrovias, hidrelétricas, enfim, né, uma série de infraestrutura ao redor do mundo. Tá? E é nesse contexto que eu gostaria de trazer um pouco a discussão aqui para o Brasil, né, aproveitar esses minutinhos finais para falar um pouquinho sobre como isso chega no Brasil. Enfim, quando a gente olha a distribuição regional, é possível perceber aí que tem, quer dizer, as motivações são diversas, né, quando a gente olha para o investimento na Europa e na América do Norte, né, tem um conjunto de compras de empresas, de ativos, né, já estabelecidas como maneira de, digamos assim, de pular etapas, adquirir conhecimento, enfim. Né? Enquanto que quando a gente vai para países como a África, para a América Latina, tem muito investimento voltado para recursos naturais, garantia de investimento, mas também acesso ao mercado, enfim. Né? São motivos variados, tá?
A América do Sul representou aí 10% do total desse período, e o Brasil, dentro da América do Sul, foi um dos principais países que foi recebendo investimentos chineses. Tá? Por esse gráfico dá para ter uma ideia, né? Quer dizer, um primeiro boom ali, né? 2010 até 2012, né? Uma certa retração ali até 2014, uma volta, né? Entre 2014 e 2017, e depois uma nova retração, embora, né? Em patamares aí que variam em torno de 4 bilhões, enfim, de 2 a 6 bilhões a cada ano. Né? E o que vai representar o quê? Né? Uma crescente presença de empresas chinesas no Brasil. Tá? Esse é um dado do Banco Central. Tá? Estoque, né, do investimento chinês no Brasil representava em 2005 apenas 0,2% total do investimento existente estrangeiro no Brasil, passa para 1,3% em 2000. Desculpa, gente, ali a primeira coluna não é 2005, não, exatamente, é 2005, 2010 e 2019. Tá? Em 2019, que é o último dado disponível, 4,5%. Tá? A China ainda está muito atrás de outros países como Estados Unidos, né, como Espanha, mas teve um aumento muito significativo nesse período. Foi o país que mais aumentou a sua participação. Aonde está concentrado esse investimento? Basicamente na infraestrutura. Tá? Tem havido uma diversificação, né? Os setores onde a China tem investido têm crescido, mas basicamente a gente percebe uma forte concentração na infraestrutura e em especial na área de energia elétrica. Né? Isso é bastante visível. Eu destaco aqui a participação na área de transmissão de energia. Tá? Por quê? Porque na área de transmissão é onde foram concentrados os novos investimentos chineses, certo? A maior parte dos investimentos chineses foram para a compra de empresas. Tá? Na área de transmissão é onde eles tiveram uma contribuição importante para, digamos assim, expansão de fato de capacidade. Né? Características gerais desses investimentos chineses no Brasil. Né? Predomínio de fusão e aquisição em relação a projetos Greenfield, ou seja, eles compraram muita coisa aqui no Brasil. Tá? Os investimentos em novos projetos, expansão de capacidades, são minoria, tá? Importantes, mas minoria. Predominam empresas estatais, tá? Forte concentração em alguns setores, como eu já comentei, né? Em especial na energia elétrica, tá? Mas com uma tendência importante de diversificação recente. Investimentos em infraestrutura, né? Tem acontecido, mas talvez num patamar muito menos significativo do que seria o esperado. Né? E obviamente que existe um potencial bastante maior para investimentos, em especial em segmentos mais intensivos em conhecimento. Né? Bom, feito esse panorama geral, vou para as minhas considerações mais finais, né? Falando um pouquinho da necessidade de, depois de 20 anos de relações mais intensivas aí com a China, a gente começar a transitar, né? Buscar, na verdade, né? Transitar para relações que, digamos assim, consolidem, né? Numa outra direção para além daquela que já existe, certo? Dentro desse desafio de promover a mudança estrutural, de incorporar avanços da indústria 4.0, né? Com crescimento sustentável e mudança ambiental. Tá? Superar, na verdade, o quê? Né? Essa concentração muito intensa do Brasil no comércio de produtos primários, tá? E manufaturas baseadas em recursos, certo? E um processo também de investimento, né? Que ainda não foi suficiente para ajudar o Brasil a superar essa estagnação industrial. Né? Aqui, enfim, só para mostrar um pouco os desafios que estão colocados para o Brasil, né? Desde 2011 praticamente, que a gente não tem crescimento industrial e a gente precisa voltar a ter algum grau de diversificação. Né? Então, nesse contexto, né, quer dizer, os próximos, né, passados 20 anos do nosso crescimento das relações com a China, o nosso desafio nos próximos 20 anos é justamente diversificar essas relações e fazer com que, de fato, a China possa contribuir de maneira muito mais efetiva para um desenvolvimento, e isso passa necessariamente por mover a China, tá, para segmentos que possam fomentar, né, essa maior sofisticação da nossa estrutura produtiva, né, nesse contexto das transformações que vem ocorrendo. Certo? Devem ser pautadas, portanto, por mobilizar instrumentos para aumentar a cooperação produtiva, financeira, científica e tecnológica,
favorecendo investimentos chineses em setores de maior intensidade tecnológica e mais intensivos em conhecimento, e mais favoráveis à sustentabilidade ambiental e social. Tá? E é nesse contexto que eu acho que as universidades, os think tanks, enfim, devem concentrar seus esforços para analisar essa relação no futuro. Tá? Bom, acho que é isso. Agradeço aí a atenção e me coloco à disposição para dúvidas e questões. Espero não ter passado muito do tempo, Jorge. Coloco aí a palavra de volta. Obrigado. Obrigado, professor Célio. Só teve uma falhazinha nos acertos que a gente tinha feito, porque eu fiquei de dar o aviso com 5 minutos, só que eu dei o aviso, só que eu não estava na tela e você não viu. Era um ligeiro detalhe técnico. Então, com isso, a gente avisa a Valéria e a Renildo e pedimos aí o pessoal do apoio técnico para me colocar faltando 5 minutos, que aí eu aviso a falta de 5 minutos, e depois me colocar faltando apenas 1 minuto, tá? Então, muito obrigado. Acabamos de ouvir aí para quem chegou depois, o professor Célio Iratuca, professor da Unicamp. Lembrando que esta é a primeira mesa de 9 mesas do webinário China Atual, e que nós teremos, a partir de amanhã, todos os dias, mesas de manhã e de tarde. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. De manhã, sempre às 10h30, e de tarde, sempre às 13h30, sempre na sala B2. Não é? Bom, então nós vamos passar agora a palavra para a professora Valéria Ribeiro, que é professora da Universidade Federal do ABC. Com a palavra, professora. Muito obrigado também, reafirmando aqui nosso agradecimento pela sua aceitação do convite para estar aqui abrilhantando o nosso webinar. Oi, Jorge, boa tarde a todos e todas. Bom, eu que agradeço o convite, né? Gostaria de parabenizar vocês aí pela organização desse congresso, né, do webinário. A gente já vem aí conversando algumas vezes, sempre muito bom estar com vocês, né, nesses debates. Bom, a minha fala, né, aqui hoje foi bom, porque acho que a fala do Célio converge muito, né, para as questões que eu vou comentar, então acho que vai ser muito interessante, né, muitas coisas que ele falou, eu também vou trazer aqui, né. Bom, e eu vou falar um pouco disso que eu estou chamando, né, expansão chinesa recente, Estado, capital e acumulação em escala global. Vou centrar minha fala, né, principalmente numa discussão sobre a relação entre esse momento da acumulação de capital na China e a projeção externa, né, ou seja, esse movimento de expansão, de investimentos diretos externos, de exportação de capitais na China hoje, está muito relacionado justamente com um momento crucial que a China vem passando, que é um momento que a gente até poderia chamar de virada estrutural, né, um momento estratégico aí para a economia chinesa, né? Então, é fundamental entender a relação desse processo de projeção externa com o momento da acumulação de capital, né? E o momento de projeção, né, do capital chinês com esse momento de acumulação de capital. E também quero ressaltar, né, as transformações que, né, esse processo de expansão vem sofrendo, né, por exemplo, no investimento direto externo, né, as transformações desse investimento, né, o perfil desse investimento, e aproveitar para discutir um pouco também as implicações desse processo para os países periféricos, principalmente, tá? Bom, então, né, basicamente, acho que é importante primeiro, né, pensar historicamente, né, quer dizer, a construção nacional chinesa desde a criação da República Popular em 49, né, ela vem sendo marcada, né, justamente por um esforço do partido, do Estado, né, no desenvolvimento das forças produtivas. E aí, né, o que acho que para mim aqui é importante apenas pontuar é o fato de que, né,
durante o período, digamos, né, socialista, né, pelo menos até ali o final dos anos 70, né, sob a liderança de Mao Tse-tung, enfim, a construção nacional chinesa, né, o projeto de desenvolvimento, né, e de construção socialista, estava muito atrelado, em alguma medida, e com várias nuances, né, há também um projeto de internacionalização do socialismo, ou seja, a China se colocando como aliada dos países do terceiro mundo, né, numa luta anti-imperialista, né, em defesa dos processos de descolonização. Por que é importante falar isso aqui, né? Enfim, depois a gente pode retomar esse ponto, né? Porque, de certa forma, né, o processo de crescimento, desenvolvimento, parecia também estar atrelado, né, a uma a construção, digamos assim, de internacionalização desse projeto socialista, né? Claro que com diversas nuances e com muitas distinções com relação à própria União Soviética. E aí, quer dizer, mais recentemente, né, quando a gente vai falar aqui desse projeto, né, essa projeção chinesa atual, aí fica, né, esse questionamento, quer dizer, qual que é o projeto da China para o mundo? Será que existe uma intenção, né, de uma difusão de um projeto político socialista? Ou será que, de fato, né, esse movimento de expansão da China externo vai se aproximando dos países ocidentais, né, numa trajetória aí, né, que se assemelha aos países capitalistas? Enfim, esse é um ponto, acho que é importante só para situar, né? Mas o mais importante, né, que eu queria colocar é justamente, né, esse segundo ponto, tratando então do entendimento de que o processo de acumulação de capital na China hoje, o padrão de crescimento, passa por uma transformação importante, né, que o Célio comentou aí, diversos elementos, e essas transformações vão pautar fortemente o movimento externo da China, a projeção externa da China. Então, se durante, né, os últimos 30 anos do crescimento chinês havia um ciclo de crescimento, né, muito caracterizado pelo amplo investimento na indústria pesada, na urbanização, não é? De certa forma, a China chega num ponto em que algumas transformações começam a sinalizar para a necessidade de transição do modelo, né? Então, digamos que alguns elementos são importantes para entender essa transição. Por exemplo, a China se deparando com um menor ritmo de crescimento populacional, um menor movimento de migração campus-cidade e até mesmo um momento onde há essa expansão dos salários. E por que isso é importante? Porque, de certa forma, isso vai pautando a ideia de que a China não vai mais conseguir sustentar apenas um modelo baseado na exportação de produtos baratos, né? Utilizando, então, uma ampla oferta de mão de obra, né? Uma possibilidade, então, de exportação de produtos baratos, né? De certa forma, esse modelo que caracterizou, né, as décadas anteriores vai encontrando algumas limitações, não é? Que colocam a China diante dessa necessidade de transitar para um modelo, não é? Menos baseado na indústria pesada, na urbanização, e mais baseado na inovação, na tecnologia e no consumo interno, né? Então, quer dizer, é óbvio que tem várias outras questões também ligadas a esse processo, uma espécie de, né, mercados saturados internos, né, uma necessidade, como o próprio Célio colocou, uma capacidade ociosa, e até mesmo um aumento da poupança interna, que inclusive se relaciona ao próprio aumento salarial, né, o crescimento da renda de alguns setores. Então, tudo isso vai colocando a China diante de algumas contradições em que torna-se imperativa a necessidade de um modelo, não é,
muito mais fundado na inovação tecnológica, no consumo interno, né, e menos, então, nas exportações. É claro que nada disso está esgotado, né? Esses elementos vão se combinando, e a China não, de certa forma, não vai transitar e não transitou, né, necessariamente para um outro modelo, até porque a taxa de investimento ainda é fundamental para sustentar esse crescimento. Mas, enfim, as coisas estão, né, as coisas vão mudando e sinaliza-se para uma preocupação nesse sentido da inovação tecnológica e do consumo. Bom, e a questão, então, fundamental é entender, né, como é que isso tudo, né, vai moldando a exportação dos capitais, né, a projeção chinesa. Bom, uma primeira questão que a gente tem que colocar é justamente o crescimento do investimento externo direto, né, que está muito claro aí nos últimos anos, e um investimento que também vai mudando um pouco de perfil. É claro que a participação das estatais ainda é muito grande, os setores de energia, mineração são fundamentais, mas há claramente uma diversificação dos investimentos, né, setorial. As fusões e aquisições são partes fundamentais, né, desses investimentos. Há investimentos realizados nos mais diversos setores, né, inclusive tecnológicos. Então, as empresas chinesas de tecnologia migrando e saindo, investindo em países desenvolvidos para ter acesso à tecnologia, know-how e conhecimento, né? Então, esse é um movimento, ou seja, que caracteriza também o investimento da China hoje, talvez principalmente nos países centrais, né? Outra questão fundamental é que há, não é, uma participação maior do setor privado nesses investimentos externos diretos, né, em que pese ainda a participação do setor público. Então, acho que aqui é importante ressaltar o quê? Que há uma maior complexidade, né, dessa economia chinesa, e os investimentos diretos, eles vão respondendo a essa complexidade. Então, é claro que você tem empresas estatais que continuam, né, em busca dos minérios, dos recursos naturais, mas você vai ter também empresas privadas em busca de acesso à tecnologia, conhecimento, mercados, né, para os seus produtos, né? Então, isso tudo está muito colocado no investimento externo direto chinês, né? E aí aqui só gostaria de mostrar alguns dados, né, para ilustrar isso que eu estou falando, né, que o próprio Célio colocou, o aumento dos investimentos estrangeiros, né, chineses no mundo, né, chegando aí ao segundo maior investidor global. Aqui eu tenho dados, né, do Ministério do Comércio sobre o crescimento da participação das empresas privadas, empresas não estatais, né, que aí vai compondo quase que já a metade desse investimento direto, né? E aqui dados sobre as empresas, né, privadas chinesas e os seus projetos, né, os valores e a quantidade de projetos realizados, né, entre 2005 e 2019. Então, você tem a própria Huawei, né, a RNA, a Alibaba, em setores de imóveis, transporte, turismo, tecnologia, agricultura, financeiro, né? Ou seja, mostrando, então, essa complexidade do investimento e a participação do capital privado, tá? Aqui nessa tabela eu trago também, né, a participação das empresas privadas, que, de acordo com os dados do China Global Investment Tracker, a gente identifica a participação das empresas privadas no âmbito do Belt and Road, né? Quer dizer, o Belt and Road, a iniciativa Belt and Road, né, que é um grande projeto de exportação de capitais chineses, de investimento, claramente centrado em energia e transporte, né? A maior parte dos projetos do Belt and Road na Ásia, na África, mas ainda assim, dentro da esfera do Belt and Road,
a gente encontra a participação dessas empresas privadas, né, que vão, então, captar recursos financeiros junto às instituições financeiras chinesas, né, quer dizer, o Banco de Desenvolvimento Chinês, né, fundos específicos para o Belt and Road, e vão, então, partir para a realização de investimentos externos, principalmente na Ásia, né, no leste asiático. Ou seja, empresas privadas de tecnologia, principalmente, que vão investir em outros países, né, em outras regiões. Quer dizer, então, de certa forma, né, aí voltando aqui, o que eu acho que é interessante pontuar, né, é que você tem, então, mudanças estruturais, mudanças no processo de acumulação de capital na China, que vai pautando esse processo de projeção, né, de investimento, aliado a uma relação entre Estado e capital, né, muito complexa, que vai, então, também moldando essa projeção externa. Então, você tem interesses estratégicos estatais, né, interesses privados de busca de lucratividade, acesso a mercados, né? O Estado, claramente, empresas que têm uma conexão, né, com o Estado, e esses dois interesses vão se imbricando nesses processos de exportação de capitais, né? Então, é interessante, né, pensar que esse, digamos assim, ainda que o Estado, né, ele tenha uma participação fundamental, você vê, né, um movimento que se assemelha, de certa forma, a momentos em que outros países ocidentais também vão partir para esse processo aí de exportação de capitais, tá? Bom, e aí, eu, assim, acho que né, o último ponto que eu acho que é importante, assim, comentar, né, da minha fala, quais são os impactos, né, desse processo no mundo, né, nos países, como é que esse movimento do Estado, das empresas chinesas, vai tendo impactos, né? Então, primeira coisa, né, os investimentos chineses em tecnologia via fusões e aquisições têm sido contestados por outros governos, né? Principalmente em países desenvolvidos, ou seja, existe uma reação muito clara dos países centrais no sentido de tentar bloquear, né, essas fusões e aquisições, inclusive com acusações, né, contra o governo chinês. Os Estados Unidos e Europa também, criando regras e legislações que vão tentando, de fato, frear, né, esse processo de aquisição. E, claro que isso vai também influenciando a própria estratégia chinesa. Então, esse é um elemento, quer dizer, o movimento que eu estou falando aqui, ele não é um movimento linear, não é? Tanto é assim que mais 5 minutos. Obrigada, mais 5 Jorge. minutos, Valéria. Mais recentemente, o que a gente vai vendo? Inclusive, né, um movimento bastante recente. O governo chinês responde a esse movimento, né? Ou seja, essa ideia das exportações de capital, dos investimentos, tem efeitos, né, na própria cotação da moeda, e o governo vai tentando frear esses investimentos privados de grandes dimensões. Isso é o que está acontecendo agora, né? Ou seja, você tem, né, o governo atuando no sentido de tentar, né, enquadrar esse processo. Mas o que eu imagino é que isso significa um esforço, né, uma tentativa que a gente não sabe aonde vai caminhar, né? E mostra muito esse movimento que vem aí de alguns anos de exportação desses capitais das empresas privadas. Então, quer dizer, é preciso conter porque o movimento ele vem, né? Então, você fica nessa relação. E aí, assim, para fechar, né, a gente pode deixar depois para o debate,
toda essa discussão, acho que ela traz também, né, ela percorre aí um caminho que é o debate sobre a China, né, tendo uma postura imperialista ou não. Esse é um debate bastante complexo, né? Eu acho que aqui, né, não vou ter muito tempo de entrar nesse ponto, mas eu acho que é muito importante levar em consideração, primeiro, né, o fato de que é sempre importante entender qual é o conceito de imperialismo que se está utilizando, não é? O que é o imperialismo hoje, e a partir disso, né, refletir com bastante cuidado se a China assume de fato uma postura imperialista, né? Ou se talvez ela está num caminho aí um pouco no meio do caminho, quer dizer, um país que está situado no sul global porque recebeu, não é, investimentos externos, inclusive através da utilização da mão de obra barata, não é? Ou seja, dentro do que a gente poderia remeter a alguns autores sobre o que é o imperialismo hoje, e as condições de vida na China, de renda, né, estão mais próximas do que dos países do sul global. Então, a China não alcançou esse patamar, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente se depara com um cenário em que, né, a China começa a partir, né, para processos de investimento externo, de exportação de capitais para países periféricos. E aí a gente se pergunta, mas como que é isso, né? Como é que a China, então, vai se colocar? Em que medida esses investimentos são benéficos ou prejudiciais para os países periféricos? Acho que essa é a discussão, enfim, né, que a gente pode deixar para o debate, mas acho que eu fico por aqui, então. Agradeço, muito obrigada. Obrigado, professora Valéria. Acabamos de ouvir a professora Valéria Ribeiro, da Universidade Federal do ABC. Antes dela, ouvimos o professor Célio Iratuca, da Unicamp. Queremos lembrar que esta é a primeira mesa do segundo webinário China Atual. Nós vamos ter, de amanhã até sábado, sempre de manhã e de tarde, mais 8 mesas. Né? Vou lembrar aqui algumas aqui. Amanhã de manhã nós temos uma mesa, a China e a disputa tecnológica global, com a exposição da professora Esther Majerovic, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Wallace Moreira, da Universidade Federal da Bahia, de minha pessoa, Jorge Almeida, da UFBA, com mediação do professor Renildo Souza, às 10h30. À tarde, às 13h30, nós temos a mesa A China e a Questão Ambiental, com a exposição dos professores Marcos Lima, da Universidade Federal de Pernambuco, Alexandre Costa, da Universidade Estadual do Ceará, Marciel Viana, que é geógrafo e ambientalista, com a mediação da professora Elza Crachete. E na quinta-feira de manhã, a mesa 4, Relações Sino-Africanas no século XXI. E na quinta-feira à tarde, a mesa 5, Políticas Sociais, Desigualdades e Direito na China. Além disso, nós temos uma mesa também que está fora do webinário, são 10 mesas sobre a China no Congresso. Alguém já disse assim que esse webinário tem pretensões imperialistas, assim, porque botou 10 mesas no Congresso da UFBA. Então, é uma mesa que está fora do webinário, que será realizada na quinta-feira, dia 9, às 15h30, às 17h, na sala A2, fora dessa nossa programação aqui, tendo como exposição a professora Isabela Nogueira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Ana Garcia, da PUC Rio de Janeiro, o professor Renildo Souza. Bom, vou passar agora a palavra ao professor Renildo Souza, professor da Universidade Federal da Bahia. Com a palavra, Renildo. Boa tarde a todos e a todas. Né? É uma grande satisfação fazer parte desta mesa, compartilhando aqui ideias sobre a China atual, neste webinário, com os professores Valéria Ribeiro,
Célio Gatuca e o meu colega Jorge Almeida. A minha apresentação vai tentar apresentar uma visão mais geral, né, de economia política sobre o investimento externo direto da China. Então, dentre as diversas formas de exportação de capital, eu vou destacar alguns aspectos gerais, motivações e dados, impactos do investimento externo direto da China nos últimos anos. E vou fazer uma menção breve à situação brasileira. Então, vamos começar. A China diz que seus investimentos externos são baseados na cooperação com ganhos mútuos para os envolvidos, sobretudo com o benefício da construção de infraestruturas de transportes, comunicações e energia em áreas subdesenvolvidas. A China denuncia o modelo de investimento externo ocidental pela sua ingerência política e condicionalidades de política econômica sobre os países receptores. Em 2019, o investimento direto chinês já cobria 188 países, mais de 10 mil empresas já tinham sido estabelecidas no projeto da nova Rota da Seda, por terra e pelo mar. No fim de 2019, o estoque desses investimentos externos alcançou a marca de 2,2 trilhões de dólares, colocando-se em terceiro lugar globalmente, embora do ponto de vista dos fluxos de investimentos, a China já é a segunda no mundo. Todos esses dados são informações oficiais do governo chinês. Do ponto de vista da exportação de capitais, a China começou, digamos, ontem, e já ultrapassou as potências econômicas que já estão há muito tempo estabelecidas no mercado mundial. Isso a China fez, essa aceleração, sobretudo depois da crise global de 2008. O projeto do assombroso gigantismo intercontinental do futuro mercado integrado da nova Rota da Seda, com prioridade na Ásia, é a prova inequívoca de que a China depende de exportação de capitais, além das buscas externas de tecnologia para o novo crescimento baseado na inovação. Isso se impõe à economia chinesa devido à sua situação doméstica, desaceleração do crescimento, sobreacumulação com sua consequente capacidade produtiva ociosa, em associação com elevado endividamento das empresas, bolha imobiliária e persistente dependência de investimentos massivos do governo. Esses problemas também fazem parte dos espetaculares êxitos econômicos da China e do seu legítimo direito ao desenvolvimento nacional. Há também a motivação da disputa política internacional, sobretudo o enfrentamento da sinofobia norte-americana. Desde sempre, no capitalismo, a expansão por todo o mundo é uma necessidade intrínseca imposta pela concorrência e pela compulsão à acumulação de capitais. John Robson, Lane e Rosa Luxemburgo falavam da exportação de capitais como uma característica da fase imperialista do capitalismo. Os excedentes sem oportunidade de investimento lucrativo na economia nacional são carreados para o exterior. Já no passado, na economia clássica, Adam Smith já falava da crise da excessiva acumulação em um mercado mais desenvolvido, com queda do lucro e a possibilidade de altos lucros nas colônias. Outro economista clássico, John Stuart Mill, também já falava da exportação de capitais como uma solução das crises. Nas palavras de Lane, as maquinações do capital financeiro faziam com que o boi fosse esfolado duas vezes. Primeiro pelo lucro do empréstimo, e depois pela aquisição da mercadoria atrelada ao próprio empréstimo. São exportações de capitais, tanto o investimento no petróleo do pré-sal brasileiro, ou na compra da fábrica da Mercedes em São Paulo, pela Great Wall Motors, neste ano, quanto as aplicações chinesas de dinheiro nas praças financeiras internacionais. Aqui vamos restritivamente tratar do investimento externo não financeiro. Usarei, nesse sentido, a sigla IED, Investimento Externo Direto.
O IED atinge diretamente a relação social fundamental da sociedade, ou seja, capital e trabalho, nos países em que esse capital aporta, promovendo a extração da mais-valia no processo produtivo e viabilizando a remessa de lucro para a matriz da empresa na China. É verdade que há distintos motivos para os fluxos de investimentos diretos chineses. A voracidade do gigante chinês depende do exterior para dispor de recursos naturais, matéria-prima, insumos críticos, tecnologias de fronteira, mercados crescentes, oportunidades de investimento, redes de negócios e marketing. Como se vê, os motivos são variados. Tudo isso vai ser facilitado e tem garantia de continuidade com a instalação de empresas chinesas no exterior. Tudo isso adquire relativa estabilidade através dos laços de interesses entre o Estado e a burguesia da China, por um lado, e os Estados e as burguesias dos países receptores das empresas chinesas, por outro lado. É claro que nessa aliança capitalista, o lado chinês tem o comando na prática, apesar das aparências diplomáticas. Assim, o progresso técnico, a produtividade, a eficiência, a redução de custos, ou para resumir em uma palavra, os elementos para a lucratividade dos capitais chineses têm de estar atrelados por milhares de fios à sua crescente exportação de capitais. Entretanto, o IED pode se tornar fonte de problemas. Na crise da Líbia, quando Gaddafi foi derrubado, a China teve que, às pressas, evacuar as dezenas de milhares de chineses. No Paquistão, foi necessário criar uma espécie de força de segurança dedicada a proteger a vida de trabalhadores chineses ocupados nos projetos da nova Rota da Seda. O tema do colonialismo chinês na África incita polêmicas. Do total de 2,87 milhões de empregados em 2016, a maioria, 53,1%, eram chineses nesses investimentos externos da China. Discute-se sobre os riscos dos elevados endividamentos dos países da nova Rota da Seda. Comenta-se sobre a possibilidade de substituição da produção nacional na China por projetos no exterior, o que é muitíssimo improvável, dadas as vantagens do dinamismo do mercado chinês e a segurança de investir em casa. A interdependência das transformações chinesas em curso no interior do país e na sua integração ao mercado mundial é demonstrada pelo seu espetacular crescimento econômico doméstico, combinado com sua ascensão como a nova superpotência do século XXI. As empresas chinesas, em seus movimentos internacionais de produção, comércio e finanças, têm de obedecer às leis inescapáveis da competição capitalista, mas contam com variados apoios políticos, diplomáticos, comerciais e financeiros do poderoso Estado chinês. A integração da China ao capitalismo mundial ocorreu em uma primeira etapa pelo comércio internacional, com seu crescimento econômico vinculado a uma onda avassaladora de exportação de mercadorias. Nessa arrancada exportadora, a China contou com massivos investimentos de capitais estrangeiros para produzir e exportar. A nova etapa, como consequência obrigatória da ascensão global da China, conta com a presença de crescentes investimentos diretos chineses pelo mundo. Assim, apesar das aparências cronológicas, as duas etapas, comércio e IED, são indissociáveis. A artilharia dos produtos chineses no mercado mundial preparou o terreno para a incursão da infantaria com a chegada das empresas chinesas. Esses movimentos combinados do comércio, finanças e investimentos diretos produziram seus efeitos e reações de oposição, sobretudo dos países desenvolvidos, com destaque para os Estados Unidos. Nesses países, a questão da segurança nacional tem sido levantada como justificativa para vedar o acesso a tecnologias avançadas, como, por exemplo, semicondutores, ou para a aquisição de firmas como a petroleira Unocal nos Estados Unidos. Bijun Wan e Kailin Gao classificaram o processo de desenvolvimento do IED chinês em 3 etapas, desde o início das reformas. Assim, para eles, considerando as políticas do governo para a IED, houve o investimento externo direto restringido entre 1978 e 1999, o IED flexibilizado de 2000 a 2016
e a atual etapa iniciada em 2017 com o IED regulado. Como a conta de capital do balanço de pagamentos da China não é totalmente aberta, o comportamento do IED é ditado principalmente pelas políticas governamentais, em vez do mercado, argumento Yuan e Gao. Na primeira etapa, a escassez de capital levou à política de restrição do IED chinês. Nesse sentido, a média anual do IED entre 1982 e 1991 foi de apenas 537 milhões de dólares. Para preparar o acesso à Organização Mundial do Comércio, o governo liberalizou o IED. Neste segundo período, o investimento externo direto expandiu-se de forma acelerada em compasso com a abundante entrada de recursos advindos das exportações de mercadorias e dos fluxos de investimento de estrangeiros aportados à China. Com essas condições, constata-se uma elevada correlação positiva entre o volume de reservas cambiais, ou seja, divisas, e a aceleração dos montantes de IED chinês. Mais exportações, mais reservas, mais investimentos externos diretos da China. Mas nem tudo é calmaria no IED chinês. A China, como agora apareceu na ameaça da Evergrande, envolvida em dívidas e bolha imobiliária, não tem como escapar de algumas turbulências financeiras, apesar da forte regulação estatal. Nos anos de 2015 e 2016, houve grandes abalos nas bolsas chinesas e significativas fugas de capitais. O governo teve que gastar $1 trilhão das reservas para estabilizar o câmbio. As autoridades chinesas avaliaram que havia uma onda de projetos especulativos e irracionais de IED, inclusive fraudes. Então, a partir do fim de 2016, o governo estabeleceu os controles para bloquear tais projetos, reduzindo a intensidade dos fluxos de investimento externo direto. O governo chinês, a respeito dos resultados dos investimentos diretos no exterior em 2019, divulgou as seguintes informações. Os fluxos desses investimentos em 2019 alcançaram 136,91 bilhões de dólares. Para a Rota da Seda, em 2019, o IED registrou 18,69 bilhões de dólares. Quanto à distribuição setorial do estoque desses recursos, os serviços concentraram 80% desses capitais. Os 18 principais setores para o interesse da economia chinesa foram contemplados pelos fluxos de IED em 2019, sendo que 70% dos capitais concentraram-se em 4 áreas, a saber, leasing e serviços administrativos e empresariais, manufatura, finanças e comércio atacadista e varejista. Em 2019, o IED das empresas estatais vinculadas ao governo central chinês cresceu significativamente, mas impressionantes 40% de expansão foram alcançados pelo IED das empresas estatais vinculadas aos governos locais, com destaque para as cidades de Guangdong, Xangai e Shandong, sedes das matrizes dessas firmas. Em 2019, as empresas chinesas pagaram 56 bilhões em impostos aos países receptores do IED. O investimento externo provocou as exportações de mercadorias chinesas no valor de 116,7 bilhões, ou seja, 4,7% de todas as vendas ao exterior em 2019. A maior parte do investimento externo direto chinês passa obscuramente pelos paraísos fiscais de Hong Kong, Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas e Macau. Mesmo assim, dessas notícias apresentadas pelo governo, percebemos claramente a ação ofensiva e organizada dos capitais e do Estado chinês no terreno do investimento externo direto. Todo o mercado mundial já foi coberto em maior ou menor grau, tanto nos países desenvolvidos como na periferia capitalista, com destaque para o projeto da nova Rota da Seda por terra e por mar. O Estado orienta e regula, em grande medida, a escolha dos setores prioritários, tendo em conta, é claro, os interesses da economia doméstica chinesa em sua nova fase de crescimento intensivo focado na tecnologia. Do ponto de vista dos países periféricos, a projeção chinesa aparece à primeira vista como uma mescla de fatores positivos e negativos, com limites e possibilidades para a trajetória econômica, social e política dessas nações da periferia. Essa confusa mescla de fatores precisa, na verdade, ser interpretada como contradições da estruturação e funcionamento do capitalismo,
cujos mecanismos mercantis e lógica competitiva foram implantados na própria China sem prejuízo da ativa regulação estatal. Faltam 5 minutos, viu, Renildo? Ok. Um dos desdobramentos da expansão internacional chinesa tem sido o impacto sobre a desindustrialização brasileira, fenômeno, entretanto, que já estava em curso antes da competição dos produtos chineses. A China, quando retomou seus contatos comerciais com o Brasil, reforçou o processo de desindustrialização brasileira. As mercadorias e as fábricas chinesas agora se combinam no impacto sobre a industrialização brasileira. A presença de empresas chinesas, ainda muito limitada na indústria brasileira, se dá majoritariamente através da aquisição de plantas já existentes, ou seja, através de fusões e aquisições, sem investimentos novos. A China, com seus sócios brasileiros do agronegócio e mineração, influenciou decisivamente a especialização da estrutura produtiva brasileira para exportações de commodities agrícolas e minerais. Os capitais chineses com os empresários industriais brasileiros transformaram parte significativa da indústria em simples entreposto de montagem de insumos chineses, como se a manufatura brasileira fosse simples maquiladora. Os capitais chineses, com seus parceiros comerciais brasileiros, ocupam parcela significativa do mercado no Brasil com manufaturados chineses. Os capitais chineses, com o tradicional imobilismo da inovação das empresas brasileiras, impuseram a competitividade superior das suas exportações, esmagando os incentivos para a inovação na indústria brasileira. Os capitais chineses, com a ajuda do neoliberalismo brasileiro, promoveram avassaladoras exportações dos manufaturados para terceiros mercados, como na América do Sul, restringindo as tradicionais exportações de bens manufaturados brasileiros para esses destinos. Os fatos demonstram que a chegada das empresas chinesas com investimentos diretos não representará um impulso para a reindustrialização brasileira, muito menos um alívio sobre as precárias condições de vida dos trabalhadores. Na maioria dos casos, a produção em mãos dos capitais chineses substituirá aquela anterior em mãos de capitais brasileiros ou estrangeiros. O problema não é especificamente a origem chinesa do capital, lembrando a dura e longa dominação imperialista norte-americana até os dias de hoje. O problema é o capitalismo dependente e periférico brasileiro, a ausência de projeto nacional, a preferência pelo cosmopolitismo, a superexploração dos trabalhadores brasileiros. A nossa tragédia está associada ao capital, seja chinês, seja americano. Assim, cabe concluir que a China reforçou a desindustrialização brasileira, embora o impacto chinês seja, digamos, apenas um dentre os diversos fatores desse complexo e deletério processo em curso no Brasil há muito tempo. Encerrei aqui a minha apresentação. Muito obrigado, Renildo. Falou um minutinho menos do que você tinha. Bom, só lembrando aqui, então, antes de passar a palavra para os expositores voltarem a fazer comentários, eu queria... Fechar. Desculpe aí, a palavra mais ouvida é o microfone está desligado. Eu queria, antes de tudo, agradecer aqui Tana, Núbia, Milena, que estão aqui no apoio técnico para garantir a viabilização não somente dessa mesa, como do Congresso da UFBA em geral. Chamar aqueles que não se inscreveram ainda no Congresso da UFBA, que as inscrições estão abertas. Ontem, à noite, nós já tínhamos 12 mil inscritos, né? Pedir a todas e todas que curtam, compartilhem essa é a nossa mesa e também que se inscrevam no canal da TV UFBA, né? Através da qual todo o Congresso está sendo transmitido. Lembrando
que nós vamos ter ainda 8 mesas dentro do webinário China atual, todos os dias, de amanhã até sábado, de manhã e de tarde. De manhã sempre às 10h30, de tarde às 13h30, sempre na sala B2. Eu já avisei aqui sobre algumas mesas até a quinta-feira. Na sexta-feira nós vamos ter de manhã a mesa Política e Economia nas relações entre China e o Brasil. Tem, inclusive, um trabalho sobre a questão da Huawei, né? E na 5G do Brasil, teve uma pergunta aí que foi feita a respeito disso, um dos trabalhos vai tratar desse assunto. Essa é a mesa 6, a mesa 7, na sexta-feira de tarde, às 13h30, sobre relações da China com a América do Sul. No sábado de manhã, 10h30, mesa 8, estratégias de ascensão chinesa. E, finalmente, a mesa 9, presença da China na Bahia, encerrando o webinário sábado, às 13h30. Bom, não houve, assim, houve diversos comentários, mas nenhuma pergunta específica. Então, eu vou aproveitar só para fazer uma questão aqui. Nós temos ainda aí quase 20 minutos. Não, desculpe, né? Quase 20 minutos, uns 15 minutos. Uma questão que apareceu aí, de alguma maneira, nas falas, especialmente um questionamento, um levantamento da questão que a Valéria colocou, Genil também colocou um pouco sobre essa questão dos impactos da relação de exportação de capitais chineses em países, especialmente da periferia, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, para vocês comentarem um pouco. Vocês entendem que há alguma diferença entre o papel que os investimentos chineses têm nesses países da periferia? Que semelhanças ou diferenças existem, do ponto de vista de conteúdo efetivo, né, em relação ao investimento de outros países, seja investimento de empresas estatais ou privadas, né? Então, por exemplo, no pré-sal, no Brasil, nós temos empresas privadas ou empresas estatais, no caso chinesas ou norueguesas, que são as principais, que disputam os leilões do pré-sal. Há alguma diferença na chegada dessas empresas, no objetivo que elas têm? Ou como privados ou estatais que estão adquirindo empresas no Brasil, ou que estão fazendo investimentos, greenfield, investimentos novos, né? Como é que vocês verificam isso? A outra questão em relação à relação das empresas chinesas que exportam capitais e se associam com empresas de outros países, né, do Ocidente ou mesmo do Oriente, né? Célio chamou a atenção de que a relação entre a China e os Estados Unidos há um grande primeiro momento simbiótico e depois entra num período conflituoso. O que é que se espera disso, né, em relação a essa tendência de conflitos? Pode existir a possibilidade de rompimento dessas alianças, desses acordos, dessas associações feitas entre empresas privadas ou estatais chinesas em outros países? Então, eu vou deixar aí essas duas questões para vocês responderem. Nós temos aí quase 15 minutos, vamos dar aí uns 4 minutos para cada... 4 minutos para cada um de vocês, né, fazerem comentarem isso ou outras questões que vocês queiram comentar da fala dos outros demais expositores e fazerem suas considerações finais. Vamos seguir a mesma ordem, tá ok? Célio, depois Valéria, depois Renil. Ok, obrigado, Jorge. Bom, eu vou começar trazendo um pouco essa discussão, né, dos impactos, né, dessa concorrência chinesa no exterior. E eu acho que tanto Valéria quanto Renildo destacaram uma questão que eu acho que é importante, né, que é o seguinte, do ponto de vista estrutural, né, quando a gente observa esse movimento de disputa no cenário internacional, independente se é a China ou qualquer outro país, né, não tem muito como fugir da ideia de que é um enfrentamento ao mesmo tempo, né, de capitais que buscam, na verdade, disputar o mercado global e, obviamente, que, enfim, sempre
não dá para dissociar essa disputa dos capitais com a disputa interestatal, né? Então, de uma certa maneira, quer dizer, algumas características são estruturais, né? Independente de ser a China ou, enfim, de ser os Estados Unidos, enfim, né? Então, quer dizer, essa ideia da concorrência, né, pela acumulação de capital global, ela traz um pouco essa dimensão enfim, qualquer país que queira se projetar no mercado internacional vai seguir, digamos assim, uma lógica que é essa, né? Uma forte busca aí por acumulação de capital internacional e nunca, né, por mais que exista um discurso liberal, né, nunca é dissociado do seu apoio estatal, tá? Agora, dito isso, né, a gente poderia cair na ideia de, bom, então não faz diferença se é chinês, se é americano, né? Aí acho que a gente precisa olhar um pouquinho para algumas especificidades de como se dá esse processo a partir aí do movimento de expansão chinesa, né? E aí eu acho que tem algumas características que são importantes, que é um pouco a ideia de que como ela se lança nesse processo com um grau de desenvolvimento ou de nível de renda per capita muito menor do que os outros países antecessores, os impactos são um pouco diferentes e acho que tem alguns aspectos também que são interessantes, que é o fato de que o fato dela ser um país que ainda faz parte, né, e ela se coloca dessa maneira, né, fazendo parte do sul global, faz com que o impacto sobre a periferia seja um pouco diferente. Tá? Em que sentido? No sentido de que a China ela não tem um modelo único. Tá? Acho que são dois fatores importantes. Primeiro, a ideia de que por trás dessa estratégia de expansão de capital chinesa, né, a presença do Estado, seja quando são empresas estatais ou empresas privadas, é muito forte, determinando, digamos assim, a sua direção, enfim, a sua estratégia. Tá? Então, acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo é o fato de que ela não tem um modelo único, ou pelo menos não carrega, né, um pouco essa ideia enfim, de um modelo único, como é, por exemplo, o movimento quando a gente tem a expansão internacional das empresas americanas. Estou dizendo que, na verdade, enfim, a China tem uma flexibilidade, uma capacidade de se adaptar em cada região, em cada contexto de cada país. Né? Então, aqui na América Latina, dependendo do grau de desenvolvimento regulatório das forças sociais, ela vai atuar de uma maneira, né? Respeitando mais o meio ambiente ou respeitando mais as regras associadas à legislação trabalhista, enfim. Ela se adapta muito bem e explora, digamos assim, essa flexibilidade de diversas maneiras. Isso significa o seguinte, que do ponto de vista dos países da periferia, aquilo que o Renildo levantou, né, a ideia de uma estratégia nacional de desenvolvimento é fundamental. Né? Reforça um pouco, acho que a ideia que o Renildo colocou também. A China não é boa ou ruim, né, por si só, ela não é a causa principal da nossa desindustrialização. Né? Existem várias outras causas. A causa principal é a nossa falta de uma estratégia de longo prazo de desenvolvimento. A China simplesmente explicita isso. Né? E assim como ela pode explicitar, enfim, essa dificuldade nossa, né, de ter essa estratégia de desenvolvimento, de ter, digamos assim, passado por esse longo processo aí de desindustrialização, o contrário também pode ser verdadeiro, não significa necessário que vai ser, né? Mas pode ser, ou seja, se a gente conseguir construir minimamente uma estratégia de longo prazo, certo? A China pode se encaixar nisso de uma maneira positiva, né? Desde que, né, a gente consiga, de fato, negociar, né, quais são os nossos interesses estratégicos. E aí eu levanto um pouco essa questão, ou seja, o fato de que as empresas chinesas sejam privadas, sejam estatais, né, adotam, digamos assim, uma lógica de longo prazo, que em última instância passa sempre pelo crivo do Estado chinês, certo? Essa negociação de alto nível, estratégica, pode ser fundamental para o bem e para o mal. Quer dizer, se você não tem, né, essa capacidade de articulação em alto nível, estratégica, articulada com uma estratégia de longo prazo, você vai sofrer, digamos assim, as consequências de um país que, do outro lado, sabe muito bem o que quer, certo? Mas, por outro lado, se você souber, né, talvez você tenha algum espaço, tá? É um pouco essa minha visão. Quer dizer, ela abre oportunidades e abre ameaças, depende do Brasil recolocar essa estratégia de longo prazo que o Renildo cobrava, né, que eu acho que também é fundamental. Então, eu acho que é isso. Obrigado, mais uma vez, professor Célio.
Então, com a palavra a professora Valéria, por favor. Bom, obrigada, Jorge, pelos comentários. Então, eu vejo que é difícil essa pergunta, né? Será que as empresas chinesas, investimentos são, né, idênticos? Acho que talvez, assim, e aí retomando um pouco do que eu estava comentando, né, no final, e aí, por exemplo, resgatando, né, o trabalho do John Smith, né, que escreveu, que tem um livro muito interessante sobre o imperialismo no século XXI. Nesse livro, ele vai entender a questão do imperialismo muito ligada a um processo de internacionalização produtiva das transnacionais dos países do norte que migram para os países do sul, né? Seja no investimento direto ou terceirização para a exploração da mão de obra barata. E aí ele traz o conceito de superexploração e resgata a ideia de diferenças entre norte e sul, né? E aí, no livro dele, né, a China se coloca como um país do sul global, na medida em que, inclusive, ela sofreu os efeitos dessa internacionalização produtiva, inclusive, né, com níveis salariais ruins e tudo mais, né? Então, nesse sentido, se a gente for pensar que a China ainda não alcançou, né, o mesmo patamar de monopólios tecnológicos no nível dos países centrais, né, e também não alcançou níveis internos de renda per capita como os países do norte, talvez aí nós podemos pensar que nesse movimento da China, né, para os países periféricos, ela, claro, não tem a mesma capacidade, né, de conquista, de chegada e de controle como vai ter os países do norte, tá certo? Então, eu acho que aí é um ponto interessante para se analisar, né, as distinções, principalmente nesse quesito das transnacionais e da exploração da mão de obra, do mercado de trabalho, e aí, quer dizer, falando das empresas chinesas, né, de condições de trabalho, quer dizer, então, talvez a gente veja, inclusive, dificuldades, né, não se compara ao nível, talvez, que as empresas transnacionais, tradicionais, têm na periferia e no controle dessas cadeias, né, dos nichos, mas, ao mesmo tempo, né, e aí, quer dizer, quando a gente pensa nessa questão da exploração dos recursos naturais, não é? Da forma como a China avança, né, nas compras e nas aquisições, de fato, fica parecido, bastante similar à forma como a China se aproxima, né, ainda mais quando falando da América Latina, países como Chile, da questão do cobre, né, da compra e aquisição de empresas estatais chilenas, por exemplo, não é? Até mesmo no comércio, com a importação de produtos naturais. Então, aí, quer dizer, eu acho que a gente tem uma chave interessante de pensar é justamente que a China também vai ter dentro, né, tem o Estado, mas também tem interesses internos que vão também coordenar esses processos de exportação de capital em busca dos seus próprios interesses, tá certo? Então, aí, é claro que eu acho, né, que é muito importante pensar como é que a China se situa, não é? No momento em que ela vai partindo para essa exportação de capital e se colocando, né, ao lado dos países do norte. Então, quer dizer, tem interesses, claro que o Estado está sempre ali, mas você tem uma burguesia que pressiona e que está em busca da lucratividade, né? Então, aí ela vai explorar da forma, né, como ela... E, assim, não sei se eu ainda tenho algum tempo, Jorge, ou não. Concluindo, né, só para fechar, a discussão que eu acho que está também aí é que, né, qual que é o projeto, né, da China para o mundo do ponto de vista da política mesmo, né? Quer dizer, o que ela quer influenciar? É a luta anti-imperialista?
É a luta anticapitalista? É a difusão do socialismo para o terceiro mundo ou não? Né? Da forma como aparece, apesar, claro, da cooperação, apesar de vários aspectos que a gente não colocou aqui, o pragmatismo, né, do acesso aos recursos primários, da exportação de capitais, parece ser a única coisa, enquanto que a questão do debate aí político, né, do ponto de vista internacional, me parece que não está colocado, né? Então, acho que isso aqui é uma questão importante para a gente pensar também. Obrigado, professora Valéria. Agora, professor Renildo, para a sua fala e considerações finais. 4 minutos. Em 4 minutos, eu só poderia falar brevemente que, do ponto de vista de interesse do capital, de acumulação do capital, qual é a diferença entre esses investimentos diretos chineses, as empresas chinesas, no setor de transmissão de energia, geração de energia, aqui no Brasil, no pré-sal, na mineração, e as empresas de capital de outra origem. Assim, em termos de capital, de objetivos de lucratividade, de acumulação de capital, de concorrência, em relação aos trabalhadores, salários, condições de trabalho, eu não conheço nenhuma pesquisa, nenhum dado que mostre que há uma diferença, né, importante. Há uma pesquisa feita há cerca de 4 anos na SOAS, com empresas chinesas na África, onde na pesquisa eles concluíram que os trabalhadores alegam que nas empresas estatais chinesas lá na África, as condições de trabalho, os direitos dos trabalhadores eram mais respeitados do que nas empresas privadas chinesas lá, nesses projetos na África, né? Mas, assim, uma comparação entre empresas privadas e estatais chinesas, do ponto de vista geral, a pesquisa não oferece dados. Então, eu acho que eu não vejo diferença. A gente pode chamar a atenção de que também essa relação do Brasil com a China é um pouco um padrão de comércio, uma repetição de um padrão de comércio do século XIX, entre exportação de produtos manufaturados para o Brasil e importação de commodities agrícolas e minerais. Então, como é que isso beneficia o desenvolvimento econômico do nosso país? Em relação, assim, a uma diferenciação da postura do Estado chinês, teoricamente é possível, até agora materialmente não se apresentou. Teoricamente pode haver uma diferença, mesmo porque quando um novo poder global está tentando se colocar, né, disputar a hegemonia na ordem internacional, ele está chegando, já tem um outro hegemon, ele está disputando com os Estados Unidos, ele precisa fazer diferenciação, fazer algumas concessões. Então, é um estilo diferente. Então, isso, teoricamente, pode haver. Mas isso tudo é muito diferente do que ocorreu no passado, do ponto de vista da atitude da China nas relações econômicas internacionais com países periféricos, como, por exemplo, né, a construção da ferrovia entre a Tanzânia e a Gâmbia, em 1976. Tanzânia e Zâmbia em 1976, com quase 2.000 quilômetros, que foi uma contribuição para a maior obra pan-africana e foi uma contribuição desinteressada, motivada politicamente pela China. Hoje, a motivação é comercial, né? É de negócios do capital. Bem, encerrou o tempo, ficamos por aqui. Muito obrigado.
Obrigado, professor Renildo. Vamos aqui encerrando essa nossa primeira mesa do segundo webinário China Atual. Queria voltar a agradecer às colegas aí do apoio, Tana, Núbia e Milena. Lembrar para vocês que nós vamos ter ainda 8 mesas do webinário, todos os dias, de amanhã até sábado, de manhã, às 10h30, e de tarde, às 13h30, sempre na sala B, e convidar especialmente para as mesas de amanhã. Amanhã nós temos de manhã, 10h30, a mesa A China e a Disputa Tecnológica Global, que vai incluir, inclusive, essa discussão sobre a questão da 5G, da Huawei, que houve diversos comentários aí, depois que eu já tinha passado a palavra, na reta final aqui, né? Apareceram várias questões aí sobre essa questão do 5G, da Huawei, do banimento da Huawei ou não, etc. Então, isso vai estar presente nessa mesa, com a professora Esther Majerovic, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o professor Wallace Moreira, da UFBA, eu, Jorge Almeida, da UFBA, com a mediação de Renildo, e à tarde, do professor Renildo Souza, né, da UFBA. E à tarde nós temos a mesa 3, a China e a questão ambiental. Vai ser um debate também muito rico, muito interessante e atual sobre a China, debatendo não somente a questão ambiental dentro da China, mas também repercussões das ações da China, como das exportações de capital na China, do comércio da China em outros países, com a presença do professor Marcos Lima, da Universidade Federal de Pernambuco, professor Alexandre Costa, da Universidade Estadual do Ceará, e o professor Maciel Viana, professor aqui da Bahia, geógrafo e ambientalista. Nós queremos, enfim, lembrar a vocês para curtirem, compartilharem a nossa mesa, se inscreverem no canal da TV UFBA, quem não se inscreveu, se inscrever no Congresso da UFBA, quem ainda não se inscreveu, ainda está aberta a inscrição. Lembrar que o webinário China Atual é uma promoção coletiva do Grupo de Pesquisa Processo de Hegemonia e Contra-Hegemonia, Grupo de Estudos em Economia, Política e Desenvolvimento, GEPOD, e Laboratório de Análise Política Mundial, Lab Mundo, junto com os programas de pós-graduação em Ciências Sociais, em Ciência Política, em Relações Internacionais e Economia. Obrigado mais uma vez, professor Célio Iratuca e professora Valéria Ribeiro, nossos convidados de fora para essa mesa de hoje. Obrigado, professor Renildo, também. Todas ricas exposições, sempre muito difícil a gente conseguir concluir tudo do debate, mas eu acho que pela disposição de vocês e também comentários rápidos, né, que foram feitos aí na reta final, ajuda a gente a continuar estimulando o debate sobre a questão da China, que isso que é o mais importante, o nosso objetivo aqui. Então, até amanhã com a nossa mesa às 10h30. Até logo e até uma próxima oportunidade da gente manter aí uma relação com vocês, viu, Célio e Valéria, em outras oportunidades.